Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje temos inúmeras dicas De como iniciar a vida de estudos. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Esse é mais um vídeo da nossa série Educação. A playlist para esses vídeos está aí na descrição do vídeo. A leitura dos clássicos da filosofia. Quer dizer, em primeiro lugar, que não se devia selecionar as leituras só pela sua importância histórica ou pela sua ordem cronológica ou por qualquer outro motivo, mas selecionar por temas. Agora, como é que você vai saber quais são os livros que tratam dos temas que lhe interessam? Então aí aparece um outro preliminar, que é, vamos dizer, o domínio das bibliografias e dos instrumentos de pesquisa. Sem isso, você não vai fazer nada. Quer dizer, antes de você aprender a ler os livros de filosofia, você precisa saber onde eles estão, do que eles estão falando, e você ter uma ideia dos índices. Quer dizer, durante um ano você vai se tornar um excelente leitor de índices. Índices, orelhas, etc, para você saber onde estão as coisas. Hoje em dia, o problema da pesquisa bibliográfica está muito facilitado pela internet. Mas hoje você tem, pela própria internet, uma série de publicações bibliográficas. E esses temas, eles devem ser escolhidos não por motivos escolares, não por motivos pedagógicos, mas por motivo de interesse real. É um conselho que o Jean Guiton sempre dizia: cave onde você está. Qual é o fundamento deste conselho em última análise? Existem dois objetivos diferentes com que você pode entrar numa vida de estudos. O primeiro é a ambição de tornar-se um olhar abrangente. É como se você fizesse vamos dizer, pela imaginação, pelo esforço, você se transpusesse a um outro plano, certo? De onde você contempla, né, as coisas deste mundo, você contempla a natureza, contempla a história, contempla os fatos, tá certo? E busca obter uma visão geral organizada. Tá certo? Este tipo de ascensão imaginativa pode criar uma sensação muito boa. Jacob Burckhardt, no final do livro As Considerações sobre a História Universal, né, ele descreve o que ele chama, uma coisa deliciosa, a suprema beatitude do entendimento. Quer dizer, o sujeito se colocou num plano superior, então ele observa, né, o fluxo das desgraças humanas, as tragédias e comédias humanas todas, né, sem participar pessoalmente daquilo, mas contemplando o espetáculo como se fosse um objeto estético, por assim dizer. Tá certo? Esta é geralmente a atitude de quem entra nesse negócio. Entendeu? Quase todos buscam isto. Outros buscam um pouco mais do que isso. Eles querem chegar a uma compreensão do fluxo total para poder dirigi-lo ou poder influenciá-lo. Daquele negócio do Karl Marx de você não interpretar o mundo, mas compreendê-lo. Note bem, o sujeito que entra nesta perspectiva de tipo marxista, ele ainda está dentro da ótica que eu mencionei antes. Ele ainda está na beatitude, ainda está em busca da beatitude do entendimento. Tá certo? Com a diferença que ele não se contenta só com a beatitude. Ele não quer só contemplar as coisas como se fosse um Deus, tá certo? Mas ele quer, de lá de cima, de onde ele está, influenciar, tá certo? O fluxo das coisas. Ele quer transformar o mundo e moldá-lo à sua imagem e semelhança. Bom, essas duas atitudes, a busca da contemplação da realidade, a contemplação estética, por assim dizer, e a busca do ponto de observação privilegiado, desde onde o curso das coisas pode ser alterado, isso tem sido, vamos dizer, ao longo dos últimos séculos, a motivação básica das pessoas que entram na vida intelectual. Muito bem. Um pouco dessas duas atitudes é, até certo ponto, inevitável. Elas são um componente da própria vida intelectual. Quer dizer, a busca de um recuo cognitivo, de onde você possa enxergar as coisas, certo? Até a própria busca de uma certa objetividade, de uma certa imparcialidade, uma certa idoneidade, implica este recuo, esta retirada para um plano superior. Até certo ponto isto é inevitável. Digamos que isso alcança uma culminação em Kant, né, com a ideia do eu transcendental. O eu transcendental é aquele posto de observação privilegiado, desde o qual você compreende não só o mundo da experiência, o mundo que lhe chegou através dos fatos, mas você compreende a própria compreensão que você tem desses fatos
colocando-se naquele plano onde as condições, por assim dizer, ocultas, que permitiram a experiência, mas que só se revelam no curso da própria experiência, lhes são, por fim, reveladas e você se torna uma espécie de consciência da consciência. Tudo isso, como eu disse, até certo ponto é inevitável, são componentes técnicos, por assim dizer, da vida intelectual. Mas, tomado como objetivo humano, tá certo? Essas atitudes se baseiam numa premissa absolutamente falsa, que é a de que nós podemos efetivamente nos colocar acima da realidade e observá-la como se fôssemos o próprio Deus. Por exemplo, há nesta coisa toda uma falha fundamental. Note bem, eu digo isso para vocês porque durante anos, eu não estou falando assim ex-cátedra, eu estou falando porque durante anos essa foi também a minha atitude. Quando eu li no Burckhardt essa coisa da suprema beatitude do entendimento, eu falei, é isso que eu quero, isso aqui é uma maravilha. Só anos mais tarde é que eu fui compreender que aquilo se baseava numa falha existencial causada justamente pela perda da perspectiva verdadeiramente espiritual. Quando eu falo perspectiva espiritual, eu não quero dizer uma crença religiosa, eu não quero dizer uma devoção, não quero dizer nada disso, mas eu quero dizer a simples consciência que o indivíduo tem de que acima dele existe um observador onisciente. E quando você entende que existe um observador onisciente acima de você, você entende que você não será jamais esse observador onisciente. Você não pode se converter nele. O máximo que você pode é permitir que ele vá lhe revelando aos poucos aquilo que você ignorava até sobre você mesmo. Então, a hora que você descobre isto, você percebe que a busca de uma posição privilegiada, um posto privilegiado de observação, como fala o Burckhardt, é uma falácia, é uma mentira existencial. Não é uma coisa verdadeira. Nós não estamos jamais acima de nós mesmos. Então, nós poderíamos comparar essa atitude burckhartiana com a atitude de Santo Agostinho, onde o que ele busca é, sobretudo, a compreensão dele mesmo, não como ego transcendental, não como sujeito do conhecimento, mas como sujeito humano do mundo, da ação, da incerteza, do pecado, etc, etc. Ou seja, Agostinho está falando do seu eu verdadeiro, o seu eu histórico, o seu eu temporal. Não tem nenhum eu transcendental ali. Existe o narrador, que é o autor da confissão, é o homem que está se confessando, e acima dele existe o observador onisciente. Não tem nenhum eu transcendental funcionando como intermediário. Não há um eu acima do eu, você está entendendo? O único eu que tem acima do eu é o eu de Deus mesmo, está entendendo? Então, o eu transcendental é uma espécie de pseudo-deus que aparece a partir de um certo momento na história. Ele começa a aparecer, obviamente, com René Descartes. René Descartes está buscando, vamos dizer, aquele ponto de apoio universal, onde ele possa ter certeza absoluta, tá certo? E ele encontra acredita que encontra esse ponto de apoio na consciência da consciência. Eu digo, ora, bela porcaria a consciência que você tem da sua consciência. Primeiro porque ela não é permanente. Né, certo? Ela se dissolve, ela se apaga 5 minutos depois. Tá certo? Segundo, quando você acredita que ela é uma coisa permanente, é porque você está confundindo o seu eu verdadeiro, o seu eu histórico, que é o eu da narrativa, com a definição abstrata do eu consciente. Quer dizer, o eu consciente, o ego filosófico, por assim dizer, né? Que é vamos dizer, o eu do qual se fala nos tratados de teoria do conhecimento. Este eu, como puro conhecedor, ele de fato não existe. Ele é apenas um papel que o seu eu histórico concreto, o seu eu biográfico, representa por momentos. E se você começa a acreditar que este eu observador tem uma existência por si mesmo, você está se enganando. Tá certo? Então, ao longo da história do pensamento ocidental, nos últimos 4 séculos, nós vemos um crescimento desmedido da crença nesse eu observador que vive na suprema beatitude do conhecimento, ou que, desde dessas alturas, comanda o processo histórico. Tá certo? Tudo isso é um processo de autodivinização, na verdade. Quer dizer, eu reconheço que sem uma parcela dessa atitude não é possível nenhum estudo. Quer dizer, sem você tentar se colocar um pouco acima do fluxo da realidade, nada se fará. Tá certo? Mas você tem que compreender que isso é apenas, vamos dizer, um exercício temporário de uma posição existencial que não é real.
que ela é apenas fictícia, ela é fingida. Quer dizer, você finge que você se coloca numa posição superior para você poder observar melhor as coisas, mas você tem que saber que você está, né, você é como Minas, né, aquele negócio do ex-ministro Zé Maria Alckmin, quando foi a Revolução de 64, telefonaram para ele para saber, querendo saber onde está Minas, que daqui você está de um lado ou do outro, para Minas está onde sempre esteve. Então, o negócio é você saber que você está onde sempre esteve, entendeu?